Bem, vamos comentar o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Eu tenho aqui a Bíblia aberta aqui no meu computador, na Bíblia online, e vejamos o que diz aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de prosseguir, eu quero comentar este versículo. Como esse versículo ele é alienador politicamente. Como esse versículo ele é capaz de deixar as pessoas em uma posição de passividade diante da agressividade social, política, econômica, jurídica contra o indivíduo e mesmo agressões de líderes religiosos contra esses indivíduos. Agressões essas espirituais, né? Agressões tamanhas a estas pessoas. Então, é um versículo, vamos lá, num contexto onde os chamados hebreus, né, termo mítico esse de origem, estão ali subjugados a um poderoso império chamado Roma, né? Um argumento como esse, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ao oprimido, né, no mundo real, no mundo fático, no mundo imanente, o que resta é a desgraça. Então, sobra para esse pobre, sobra para esse descamisado, para esse marginalizado na sociedade, né, a esperança de um reino dos céus. Ou seja, um dia ser reconhecido em um tal reino do céu, por um tal rei, né, onde ele terá tudo que ele nunca teve, né, na vida real. Vamos para o versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, farto porque tem fome e sede de justiça. Será que serão fartos? Será? O mito aqui está ajudando ao indivíduo lutar pelos seus direitos, a ele sair deste mundo de alienação? Ou ele está dando aqui um anestésico, né, no crédulo, no crente, quando ele diz assim: um dia vocês serão fartos de justiça. Ou seja, provavelmente quando for lá no tal do reino dos céus. Mas se o indivíduo ele sofre injustiça aqui, lhe é tirado o direito de ter um pedaço de terra pela minoria da população, que são os mais ricos, que controlam a terra. Depois, ele não tem acesso a uma boa educação, que mais uma vez lhe é tirado isso pela minoria mais rica, né? E deixando aí 90% praticamente da população brasileira em pobreza. Claro, uma pobreza gradual. Existem níveis de pobreza, né? E aí, se ele quer justiça, se ele tem fome, se ele tem que projetar isso para uma outra vida. Ou seja, vai morrer na injustiça. O que é dado para o homem não é a justiça, mas é uma esperança. Uma esperança que é um verdadeiro estelionato para o cidadão. Portanto, lute, faça a justiça, construa a justiça.